Bom dia, pessoal. Dando continuidade sobre manejo integrado de praga das olerícolas, vamos falar hoje sobre manejo de praga da cultura do tomateiro. Então a gente vai falar sobre pragas do tomate. A próxima cultura vai ser praga do pimentão e a outra pragas da berinjela, né? Então são as três solanáceas que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, né? Falar um pouco sobre a cultura do tomateiro, coisinha rápida. O tomate ele pertence à família Solanácea. Então nós vamos trabalhar os três: o pimentão, a berinjela e o tomate. Nós temos outro importante que é a batata inglesa, mas nós não vamos tratar aqui devido à importância que ela não tem tanto para cá, né? Então, para a gente, as mais importantes são as que a gente vai trabalhar. A origem vai do Equador, norte do Chile e Ilhas Galápagos. Isso aqui é o centro de origem, né? Está relacionado a esses três, né? Essa ilha, e tanto o Equador quanto o Chile. É uma das principais olerícolas cultivadas no Brasil e a segunda mais consumida no mundo. Então, a olerícola é uma das principais cultivadas no Brasil, tomate. Então, em todas as regiões você tem cultivo de tomate, uma região com mais produtividade, outras com menos produtividade. Depende muito também da tecnologia utilizada para cultivo do tomate, variedades, e aí tem uma infinidade de fatores que contribuem para uma efetiva produtividade, que ela seja alta, que seja baixa. No Brasil cultiva-se aproximadamente 58,6 mil hectares, aproximadamente, tem variação para cima e para baixo. Produtividade média 64,618 quilos por hectare, 64.618 quilos por hectare. Claro, isso aqui pode aumentar muito pelo emprego de alta tecnologia. Então, hoje já tem gente com casa de vegetação climatizada para a produção de tomate. Então, eliminando muitos fatores, como, por exemplo, de doenças, de pragas e uma nutrição adequada. Tudo isso eleva a produtividade. E tem local que a produtividade é muito baixa devido a fatores climáticos, principalmente, e devido a esses fatores climáticos, você tem maior ocorrência de pragas, maior ocorrência de doenças. Então vamos lá. Quais são os estados produtores de tomate? Nós temos o estado de São Paulo, ainda é um grande produtor de tomate, ainda tem indústria, né? Então era disparadamente o maior produtor de tomate, porque as maiores indústrias de processamento de tomate, do tomate industrial, ocorriam no estado de São Paulo. Algumas indústrias migraram para Goiás. Então nós temos hoje Goiás como um grande produtor de tomate industrial, tomate para indústria. E essas indústrias anteriormente estavam localizadas basicamente no estado de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Goiás. Então nós temos esses estados. Não que os outros não produzam, mas esses aqui são os estados, os maiores produtores de tomate. Então, se pegar aqui Bahia, Pernambuco, nós temos uma região muito utilizado para a produção desse tipo de produto e para a produção de frutos, chamado Vale do São Francisco. Então nós temos os estados aqui, nós temos Petrolina e Juazeiro, né? Então Juazeiro fica na Bahia, Petrolina em Pernambuco. Então o que separa os dois municípios é somente uma ponte que separa. E você tem essa região sendo cultivada com frutas, com hortaliças, né? Então tem grande produtividade. Quais são as principais pragas? Então, com uma
cultura que você concentra um grande número de plantas, às vezes num ambiente pequeno, num espaço pequeno, o número de pragas e o número de doenças também aumentam. Haja vista que você vai cultivar tomate, geralmente você tem contratos de entrega, né? Para entregar esse tomate. Então, você não cultiva somente num período seco, por exemplo, ou somente num período de chuva. Você produz o ano inteiro. E aí você tem que estar escalonando, né? Dentro da tua área, você tem que escalonar. Se você bota em ambiente protegido, você também tem que estar escalonando para você ter tomate o ano inteiro para entregar, né? Você tem que cumprir o contrato. E por isso você tem um número grande de pragas incidindo, né? Claro que de pragas, de insetos, nem todos são pragas, mas nós temos pragas extremamente importantes para a cultura do tomate. Então vamos começar a ver agora. A primeira praga que a gente vai falar, pessoal, eu considero como a mais importante para a cultura do tomateiro. Aqui, não só pelo dano que ela causa, mas também, pessoal, pela dificuldade de controle dessa praga. Então a mosca branca hoje está entre as pragas mais difíceis de controlar. Ou seja, se eu perder o momento de fazer o controle, ou seja, bem no início, e a população crescer muito, eu torno a cultura praticamente inviável. Ou seja, o controle passa a ser muito difícil. Tá? Você tem que aplicar uma grande quantidade de veneno. E não é interessante, principalmente porque eu trabalho com cultura de consumo in natura, né? Então, para a nossa região, o tomate cultivado não é para a indústria, é para consumo in natura, tomate de mesa. Então, eu não posso ter uma grande quantidade de veneno aplicado, principalmente em momento de colheita. Entrou no período de colheita, eu tenho que ter todo o cuidado do mundo para não estar enviando resíduo para a mesa do consumidor. Tá? Mas eu aplico na fase vegetativa, em qualquer época da fase vegetativa, até isso eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque se você aplica um veneno com um período residual longo, já próximo de entrar no período de frutificação, pode ser que esse resíduo seja tão longo o suficiente para quando começar a colheita ainda ter resíduo. Então, tenho que ter todo o cuidado para saber quanto tempo leva para eu fazer a colheita, a primeira colheita, e qual o período residual daquele produto que eu vou aplicar. Tá? Então, a mosca branca é da ordem Mítera e a espécie é Bemisia tabaci. Aqui é a espécie. Só que a Bemisia tabaci, ela é dividida em dois biótipos, o A e o B. Mas o que são esses biótipos? São variações dessa espécie. Então, primeiramente, o que foi introduzido aqui no Brasil foi essa aqui, ó, Bemisia tabaci. Era somente isso aqui, Bemisia tabaci. E eu não estou lembrado do ano, mas foi no século passado ainda, né, no final do século passado, surgiu uma outra mosca branca com a capacidade fantástica de disseminação, de reprodução, com várias outras características, exceto as características morfológicas, que elas são iguais, que caracterizaram ela como outro biótipo. Então, como é que eu vou saber que biótipo que é? Hoje a maior parte das moscas brancas que a gente tem é biótipo B. Já que ela é mais agressiva, ela termina fazendo o quê? Aumentando muito a população, da outra vai diminuindo devagar por competição e ela termina predominando. Então nós temos hoje basicamente o biótipo B, que é identificado através de eletroforese ou de exame de DNA, ou então você ter abóbora plantada na área e ela vai apresentar um sintoma nessa abóbora que a gente vai mostrar depois qual que é o sintoma, tá? Chama prateamento da folha. É um inseto fitófago de hábito sugador e extremamente polífago. Então nós temos aqui dois termos, né? Duas palavras, fitófago e polífago. Aqui está poífago, só um instantinho que eu vou corrigir, um minutinho. Então, pessoal,
nós temos duas palavras, fitófago e polífago. Se você dividir essa palavra, você vai ter fito e fago. E aqui você tem, se separar também, tem poli e fago. Fito significa o quê? Planta. E fago, alimentar, envolver, capsular, uma forma de, como se fosse uma alimentação, comer algo. Então nós temos um inseto fitófago, fito de planta, então é um inseto que se alimenta de planta. Tem um sugador extremamente polífago, poli significa muitos, e fago, alimentação. Então alimentam-se de várias espécies de plantas hospedeiras, ou de vários hospedeiros, né? Então, só para ter uma ideia, a mosca branca, hoje, já que nós temos informação na literatura de mais de 700 espécies de plantas hospedeiras, mas é um dado bem antigo. Então, hoje, com certeza, já deve ter mais de 1.000 espécies de plantas hospedeiras. Tá? Então, isso faz com que a mosca branca seja muito difícil de você eliminar de uma área, porque ela tem muitas espécies de plantas hospedeiras, inclusive daninhas. Então é complicado. Inclusive uma espécie chamada de leiteiro, que além de ser hospedeiro da mosca branca, é hospedeiro de vírus, que as moscas brancas terminam inoculando em espécies cultivadas como abóbora, tomate, pepino, melancia e outras espécies. Esse indivíduo causa danos diretos. O dano direto, ela insere o aparelho bucal, que é sugador, é como se fosse uma agulha de injeção, que você enfia naquele vidro, por exemplo, um antibiótico, numa borrachinha, e puxa o líquido dali de dentro. A mosca branca faz a mesma coisa, ela insere esse aparelho bucal, essa estrutura, até atingir o floema, dali ela retira a seiva. Tá? Do floema, é uma seiva que já foi transformada. Então ali tem todos os nutrientes que ela precisa. Só que ao mesmo tempo que ela suga a seiva, ela injeta toxinas. Essas toxinas, elas podem afetar o desenvolvimento da planta. Tá? Então, a sucção de seiva, além da grande quantidade de seiva que é extraída numa população grande, ela ainda injeta toxina que ajuda atrapalha, vamos dizer, não ajuda, atrapalha o desenvolvimento da planta, devido a anomalias fisiológicas que a planta passa a ter. Causa danos indiretos pela transmissão de fitovírus, como begomovírus e crinivírus. Então, esses dois gêneros. Então, o maior problema da mosca branca em tomateiro é a transmissão de virose. Quando o indivíduo é somente uma praga, você tolera a presença dela até um determinado nível na cultura. Se para esse indivíduo já existe um histórico de ocorrência de virose naquela área, ele apareceu na lavoura, você tem que eliminar, tá? Principalmente quando as plantas estão em estágios iniciais de desenvolvimento, durante o estágio vegetativo, vamos dizer assim, antes de começar a produzir. Se a planta adquirir um vírus, provavelmente ela nem vai produzir fruto. Se ela já tiver com carga de fruto, ela pode reduzir produtividade, mas não vai perder totalmente a produtividade. Mas quando ela está em estágio vegetativo, se ela for infectada, nem fruto ela vai produzir. Então nós temos aqui a mosca branca, que eu tinha comentado, um indivíduo que não é mosca, porque pertence à ordem Hemiptera. Se ela fosse uma mosca, seria díptera e teria apenas um par de asas, duas asas. Como é um hemíptero, ela tem dois pares de asas, ó.
O primeiro está aqui, ó, ela vem até aqui, e o segundo está aqui por baixo. E ela também não é branca, ela é amarela. A mosca branca é amarela. O que a gente vê normalmente quando está voando, que vê como branca, é porque as asas estão em movimento. E as asas são transparentes com cera sobre elas que dá a aparência de branco. Então é uma mosca branca que não é mosca e que não é branca. Tá? Coloque isso na cabeça. É um indivíduo sugador, não mastiga a planta. Nós temos aqui a ocorrência da virose, ó. Isso aqui é uma planta com virose, ó. A quantidade de folha, a massa de folha muito próxima da outra, vamos dizer, uma folha sendo muito próxima da outra. Normalmente a planta tem um internode mais longo. Então, se pegar isso aqui, ó, mesmo tendo flor, esse fruto vai ter algum problema ou a flor vai ser abortada. Isso aqui são os sintomas já avançando, o sintoma de virose. Isso aqui fica mais crítico. Nós temos aqui o crinovírus, ó, mosaico. Tá vendo o mosaico? Tons amarelos com tons verdes. Geralmente a planta está bem nutrida. Não era para estar apresentando esse sintoma. Quando começa a apresentar esse sintoma, ou este outro aqui, é o sinal que a planta está com virose e eu tenho que eliminar da área. Se você ver, você vai ver um barbante aqui, significa que essa planta está sendo conduzida verticalmente, tá? Dentro de uma casa de vegetação, onde tem um arame que passa e você coloca um barbante onde você vai conduzindo essa planta verticalmente. Tá aqui. Então, mesmo no ambiente fechado, você tem que ter cuidado. E quando é no ambiente fechado, às vezes as primeiras brotações você elimina. Quando está bem tenro, você quebra com o dedo. Você perde o momento de fazer essa eliminação de brotação e vai fazer isso com canivete. Se você fizer com canivete, você terminou a operação numa planta, tem que esterilizar ele para passar para outra planta. Porque uma vez que você corte um broto numa planta dessa aqui e corte em outra que esteja sadia, você transmite o vírus pelo instrumento que você está utilizando para fazer a desbrota. Então, muito cuidado que tem que ter. Vamos lá, ó. O adulto vai medir... Geralmente aqui está de 2 a 3, mas a mosca branca ela vai medir de 1, o que é mais comum, entre 1 e 2 milímetros de comprimento. Tá? Eu vou até alterar aqui, só um minutinho. Então, pessoal, mede cerca de 1, vai variar de 1 a 2 milímetros de comprimento. A maior atividade nas primeiras horas do dia, não, vamos dizer assim, muito cedo, de manhã. Mas aí, mais ou menos até umas 8 e pouco, são os indivíduos com pouco movimento. A partir daí elas começam a se movimentar bastante na área. Estou falando no adulto. Então, se você quiser monitorar, quiser avaliar adulto, você tem que ir lá logo que começa a clarear o dia, erguer a folhinha, principalmente as folhinhas de ponteiro, e observar na face inferior a presença de adulto. Ali eles não estão se movimentando, então fica fácil você observar a presença deles. Se já estiver lá para 8h30, 9 horas por aí, elas vão estar bastante ativas. E aí você não vai conseguir nem... pode até conseguir ver, mas não vai conseguir contar. Qualquer movimentação elas vão. Tá? Então, a movimentação nas primeiras horas do dia, maior atividade, não aí umas 6 e pouco, 7 horas, aí é muito cedo, né? Elas ainda vão estar movimentando bem pouco. A partir daí, elas começam a se movimentar mais. Tem coloração esbranquiçada, a gente já tinha comentado por que ela tem uma coloração esbranquiçada, devido a presença de cera nas asas.
Então aqui os adultos, né, quando elas fecham bem aqui, você vê mais branco do que amarelo, por isso que chamam de mosca branca. Aqui, pessoal, eu não estava falando ainda, mas já vamos comentar pela foto. Vocês verão aqui um monte de pontinhos amarelos e escuros, pretos, praticamente, né? Um marrom bem escuro e amarelo. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que ovo. Isso aqui é uma grande quantidade de ovo colocado por esses indivíduos. Os amarelos clarinhos, depende do tempo que foi colocado esse ovo. Então, isso se chama período de incubação, ou seja, ovo amarelo bem clarinho, o indivíduo acabou de colocar. E de acordo com o que vai se aproximando da eclosão, para sair a ninfa, que estão aqui, ó, ninfa de primeiro insta, está aqui, ó, isso aqui, ó, ninfa de primeiro insta, ela saiu do ovo e foi procurar um local para se fixar. Depois que se fixou, ela perde essas pernas e a partir daí ela não sai daquele local. E você tem aqui escuro, quer dizer que já está próximo de eclodir. Então, mostrando aqui de novo, né? Olha lá, um microscópio centenário, microscópio eletrônico. Um adulto sugando na seiva e aqui a grande quantidade de ovos. Aqui tem ninfas, ó, se observar aqui tem ninfas, ovos de colorações diferentes, né? Provavelmente, não posso dizer com certeza absoluta, você tem ovo que já ocorreu a eclosão, que saiu a ninfa, e ovo que ainda tem a ninfa aqui dentro, né? Ainda está se desenvolvendo. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouco. Então, os ovos são colocados na face inferior das folhas novas. Então, os adultos, pessoal, eles têm preferência pelas folhas de ponteiro, folha nova. E ali onde eles vão colocar os ovos. Então, onde é que os ovos vão ser colocados? Na face inferior das folhas novas, folhas de ponteiro. Lá que você vai encontrar. E se eu tiver que contar ninfa, eu conto onde? Principalmente nas folhas já mais desenvolvidas, porque você vai contar principalmente as ninfas que já estão próximo da eclosão, ou seja, lá do quarto insta. Desculpa. Então, ó, cada fêmea coloca de 150 a 200 ovos. Em média, pode variar de 150 a 200, depende muito das condições climáticas também. Então, de 150 a 200 ovos cada fêmea. A coloração da ninfa, ela tem cor amarelada, ela pode ser bem clarinha, quase transparente entre o primeiro e segundo insta, depois ela vai adquirindo uma cor mais amarelada, mais opaca. No segundo insta, quando ela atinge o segundo insta, o primeiro insta é rápido, ela se movimenta, procura um local para se fixar. Aí, ó, segundo insta, elas perdem as pernas, se fixaram, perdem as pernas e dali não sai mais. Ela vai sugar sempre ali. Passam por 4 instas para se transformar em adulto. Então você vê aqui, ó, tem ninfa que ela é transparente e você olha, você não vê nenhum ponto vermelho. Aqui você já observa indivíduos com 2 pontos vermelhos. Esses 2 pontos vermelhos são os olhos do adulto que está sendo formado aqui dentro. Os olhos são de coloração vermelha. Isso significa que essas ninfas, pessoal, já estão no quarto insta. Então, tão próximo da eclosão. Então, quanto mais alto elas ficam em relação ao nível da folha, significa que mais próximo da eclosão elas estão. Então, se você vê aqui ninfa de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto insta.
O ciclo biológico desse indivíduo, ou seja, as fases do desenvolvimento dele, vão ocorrer da seguinte forma: fase de ovo, período de incubação de 3 a 6 dias, período de incubação, ou seja, que vai do indivíduo colocar o ovo até a saída da ninfa. Então, o período de incubação de 3 a 6 dias. Período ninfal de 12 a 15 dias. Então, para a gente aqui, que nós temos as condições ideais para esses indivíduos se desenvolverem, provavelmente a fase de ninfa é de aproximadamente 12 dias e a fase de ovo, período de incubação, de aproximadamente 3 dias. Quando você eleva aqui, significa que são em condições de temperatura mais baixas. Temperaturas mais baixas, ciclos mais longos. O adulto, aí nós temos uma condição só, o adulto tem uma longevidade de aproximadamente 18 dias. Depois que ele foi transformado em adulto, a longevidade fica em média 18 dias. Você pode ter indivíduo com 30 dias, pode ter indivíduo com menos. Quando você tira a média, em torno de 18 dias. Qual a fase que realmente vai causar problema? Aqui, ó. Ninfa, aproximadamente 2 semanas que esse indivíduo vai ficar na planta sugando a seiva, jogando fora uma grande quantidade de seiva, né? O adulto, mais 18 dias. Então, as fases que vão estar causando dano na planta aqui, ó, aproximadamente, quanto? 30 dias. Elas causando problema na lavoura. Elas excretam excesso de seiva, ou seja, no dano direto em que elas estão sugando a seiva da planta, se elas não for, mesmo que elas não sejam consideradas vetoras de vírus, não tem problema de vírus ali, mas a grande quantidade de seiva que elas extraem da planta e que elas não assimilam toda essa seiva e uma parte é jogada fora, possibilita a ocorrência do fungo do gênero Capinódium. Então, é um fungo que não é parasita, mas se desenvolve sobre a seiva que caiu sobre a folha. Essa seiva que cai sobre a folha, claro que também na face inferior da folha ocorre, mas a maior é na parte superior, faz com que esse fungo utilize essa seiva como um meio de cultura. Todos os nutrientes que o fungo precisa. Então, se você pegar uma bucha e lavar essa folha, ela volta à atividade normal. Se você não fizer isso, como ela não está fazendo fotossíntese, porque está bloqueando, a própria planta aumenta a concentração de etileno aí no pecíolo da folha, essa folha amarela e cai. Então, você tem redução de área fotossintética da planta, seja só pela cobertura com a fumagina, como também com uma queda de folha como consequência da cobertura dessa folha pelo fungo. Alterações no desenvolvimento vegetativo e produtivo da planta. Isso acontece porque ao sugar você tem um atraso, né? É uma grande quantidade de seiva, fora as toxinas que são injetadas afetando esse desenvolvimento da planta. Em altas populações, a praga pode ocasionar a morte de mudas em plantas jovens. Então, eu já tenho que ter o cuidado lá no viveiro, produção de mudas, para não ocorrer a praga, porque senão já vou começar a ter problema aí. Botei no campo, eu já tenho que começar a proteger essas mudas. Já em plantas adultas, quando elas já estão frutificando, causa que é o amadurecimento irregular dos frutos. Isso aqui é a presença de fumagina nas folhas, fumagina no fruto. Claro que o fruto eu lavo, mas quando ocorre aqui, eu tenho redução de fotossíntese, consequentemente redução de produtividade. Isso aqui é o amadurecimento irregular. Olha lá, o tomate era para estar nessas condições aqui, todo vermelhinho. E você vê tons amarelos. Isso aqui são anomalias fisiológicas causada pela injeção de toxina no momento da sucção de seiva. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande
isso em relação à mosca branca. Quando a gente fala de controle biológico, ainda usamos muito pouco em relação à mosca branca. Quando a gente vai falar de controle, tá? Então, nós temos que ter um extremo cuidado, porque a dificuldade de controle é muito grande e a gente tem que utilizar produtos sistêmicos para controlar. Existem outras formas de controle? Existe. Já vamos comentar. Então, pessoal, em relação a moscas brancas, né? Quando a gente fala de controle, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é de monitorar bem. Eu vou depois mostrar para vocês uma forma de fazer o monitoramento da mosca branca, que seria através de armadilhas amarelas que você coloca nas bordas da cultura, pode ser dentro de casa de vegetação como fora, impregnada com cola ou um óleo bem viscoso, tipo 140. Passar esse óleo bem viscoso, que o inseto, na hora que ele pousar, ele fica preso, já que é um inseto muito pequeno. Eu posso monitorar observando também a cultura, entrando na cultura e olhando para detectar a presença, ou vamos dizer, detectar o início da ocorrência de indivíduos adultos na lavoura. Uma vez detectado a presença de mosca branca, eu tenho que imediatamente começar a adotar medidas de controle. Em outros países onde a alta tecnologia na produção dessa hortaliça é aplicada, ou seja, equipamentos, você montar uma estrutura ainda é mais barato que aqui para o produtor, o pessoal adota o quê? Exclusão, né? Ou seja, eu vou construir um ambiente climatizado com tela anti-afídio, que também não entra mosca branca, e adoto todas as medidas necessárias para que essa mosca não chegue dentro dessa casa de vegetação. E aí eu não me preocupo tanto com ela. Aí seria um controle físico. Mas existe também, tanto os produtores que trabalham com hortaliça quanto aqueles que trabalham com flores, tem problema com mosca branca também, seria o controle biológico, que ainda não se investe ainda em controle biológico da mosca branca, já visto que a gente tem outras pragas importantes também na cultura do tomateiro, que a gente teria que estar desenvolvendo todo um sistema de controle biológico para controlar todas as pragas. Por quê? Porque senão o que adianta, por exemplo, eu liberar um parasitóide para controlar a mosca branca, sendo que eu vou passar o veneno para controlar a broca. Então, ou eu tenho um sistema já todo voltado para a parte biológica, ou não tem condição de fazer devido a essas condições, né? Principalmente para a mosca branca. Claro, não existe só o controle biológico através de parasitóides. Você tem utilizando, por exemplo, fungos. Por exemplo, eu tenho um fungo, eu descobri um fungo aqui com um potencial muito grande para controlar adulto de mosca branca. Potencial enorme. Está guardado. Por quê? Porque a gente não tem estrutura para fazer a pesquisa necessária para lançar isso como um produto. Mas no mercado tem. Então, tem alguns produtos, como por exemplo o tricoderma. Vocês já ouviram falar, com certeza, o professor de microbiologia já comentou sobre o tricoderma. O tricoderma é eficiente para controlar outro fungo, como também para controlar inseto. Pode controlar inseto, né? Tá, só isso não, tem bovéria, tem outros fungos que podem controlar. Esse que eu encontrei é muito eficiente. Só que eu tenho que fazer todos os testes. Mas não dá, por exemplo, laboratório de microbiologia. O laboratório de microbiologia, ele não tem condição de trabalhar com vários fungos. E se trabalhar com tricoderma, dificilmente você consegue trabalhar com outro fungo, porque o tricoderma elimina tudo, contamina tudo.
Então não tem condição. Já tentei fazer umas 2, 3 vezes e o fungo é contaminado no momento da multiplicação. Então é muito difícil. Precisa ter laboratórios que dê condição para você trabalhar com agentes biológicos, o que aqui ainda é quase impossível, né? Então a gente pode trabalhar com esse tipo de organismos biológicos para fazer controle de mosca branca, mas para a gente ainda é meio complicado aqui. Então termina sobrando o controle químico. Quando eu falo do controle químico, eu já tinha comentado com vocês, um dos gargalos é que produtos eficientes para controlar a mosca branca são os produtos sistêmicos. Eu espero que vocês lembrem, né? O que é um produto sistêmico e o que é um produto de contato. Então, lembrando bem, um produto sistêmico é aquele que você aplica numa folha, vamos dizer assim, e ele vai agir também em outras folhas. Ou seja, se eu pulverizei um lado da planta, o outro lado não vai ficar desprotegido. Produto sistêmico. Tá? Então eu tenho linhas de tomate, eu posso passar com pulverizador naquela entrelinha, entre duas linhas, e pulverizar aquele lado. Eu salto uma linha, uma outra entrelinha, e vou pulverizar a terceira e faço a mesma coisa, porque se eu pulverizar só um lado, eu vou ter esse produto agindo em ambos os lados, porque é sistêmico, ele vai ser translocado pelo sistema vascular da planta, por toda a planta. Então eu não preciso ter cobertura total, certo? Se eu aplicar um produto de contato, aí sim, se eu pulverizar um lado da planta, aquele lado vai estar protegido, mas o outro vai estar suscetível. Não vai ter cobertura desejada. Então, pessoal, qual que é o problema? Que quando eu uso um produto de contato, ele tem um residual, a maioria deles tem um residual mais curto, porque ele não entra no sistema vascular. Ele está sujeito às intempéries, como por exemplo, chuva, o sol, que são agentes que lavam, carregam esse princípio ativo e fotodegradam também essas moléculas. Então reduz muito a atividade. Então você pega um desses que o pessoal utiliza muito, ele tem um residual de 3 dias. Então o meu intervalo de aplicação é muito curto. Agora o sistêmico, ele permanece por um período mais longo e tem produto que tem um período muito longo. Por exemplo, os produtores costumavam, quando iam transplantar o tomate, colocar na cova um tal de furadã. E ele tinha residual de 70 dias para a cultura do tomate, 70. Então se o produtor desse uma vacilada e aplicasse no momento, vamos dizer, errasse no tamanho da muda para colocar no campo, ele poderia, nas primeiras colheitas, ou na primeira colheita, ele está botando um produto com residual de furadã no mercado. Tá, hoje o que é utilizado são com residuais mais curtos, mas você tem que ter a preocupação para no momento que você aplicar, você ter o período residual desse produto comparado com o tempo que vai levar para eu fazer a colheita. Então você tem que ter essa ciência, para também não estar colocando um produto com residual no mercado. Então, o certo é, durante a fase vegetativa, pelo menos, eu fazer um controle eficiente da mosca branca para quando chegar na fase reprodutiva, a população está muito baixa. E além de pulverizar a minha cultura, eu tenho que pulverizar as plantas daninhas em volta, para não servir de hospedeiro. E assim reduzir mais ainda a população. Tá? Então eu tenho que ter um cuidado muito grande com o produto sistêmico. Lembrar bem, produto de contato não tem eficiência desejada para controle de mosca branca. Eu tenho que utilizar produto sistêmico. E aí você vai fazer um manejo dentro desses produtos sistêmicos. Você tem o imidacloprid, você tem tiamethoxam, você tem... Qual que é o outro, meu Deus? Esses dois são os principais.
mas você tem outros princípios ativos que são sistêmicos e que você pode utilizar contra a mosca branca também, tá? Esqueci um pouco agora qual que são os outros princípios ativos. Não, mas vocês vão achar. Então, lembrar sempre que é produto sistêmico. Para mosca branca, produto de contato é meio complicado. Professor, posso utilizar produtos alternativos? Pode. Lembrar bem, toda vez que eu vou utilizar produtos alternativos, eu já tenho que ter planejado antes. Porque o meu produto alternativo eu tenho que aplicar preferencialmente como se fosse um produto preventivo, ou seja, toda semana eu vou estar aplicando esse produto, de acordo com o seu resíduo. Por exemplo, vou aplicar caldo de fumo, eu vou colher aí com entre 10 e 14 dias, que eu vou colher o fruto por causa do cheiro, do sabor que pode ser deixado pelo fumo. Então eu tenho que ter cuidado, mesmo produtos alternativos, eu tenho que ter cuidado que produto eu posso aplicar. Vamos lá, outra praga, pessoal, que ataca a cultura do tomateiro se chama trips. Eu espero que vocês lembrem o que é trips, vocês viram lá em entomologia geral. Trips é para você ver aqui só trips, né? Estão inseridos aqui, eles têm uma ordem específica, tá? Para eles. Tem várias espécies, mas tem uma ordem específica aqui, sem subordem. Então nós temos a ordem Tisanoptera, família Tripidae. Aqui no caso é o Frankniella exclusa. Então ele é um inseto bem pequeno. Só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui a foto, ampliar ela, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Se vocês observarem, ele tem asas bem estreitas, bem estreitinho. Tanto o primeiro quanto o segundo par de asa. E como se fosse cílios, a gente chama asa franjada, tá? Então tem 2 pares de asa, mas a eficiência de dispersão por via própria, ou seja, através de voo, é muito pequena. Então, como é que ele pode ser disseminado? Pelo vento. O vento está no topo da planta, de repente bate um vento, carrega ele para uma distância maior. Ou pode ser disseminado via homem, ou seja, você carregar mudas de algumas plantas, já que é um indivíduo polífago, se alimenta de várias espécies, inclusive flores, outras frutas, plantas ornamentais de uma forma geral. Então, é fácil de você carregar. Você pode dizer assim, eu vou transportar algo, eu pulverizo. 3, 4 dias antes eu pulverizo. Só, pessoal, que você pode até controlar adultos e ninfas, mas às vezes a fase de ovo ela está bem escondida, às vezes não, sempre, né? Já que o ovo é colocado dentro do tecido, seja de um fruto, seja de folha, de caule, é o que a gente chama de postura endofítica, dentro do tecido, tá? Então vamos lá. Então, eles são importantes porque eles atacam, eles são importantes onde? Sua ocorrência na emergência. Emergência das plantas. Emergiu, tem cultura que sofre muito com isso aqui. Uma delas é o algodoeiro. Então, planta em início de desenvolvimento, se for atacada pelo trips, só pelo dano direto, já faz com que essa planta possa morrer. Então, tem que ter cuidado. Transplante, ou seja, botei no campo, eu tenho que ter cuidado para não ter ocorrência de trips. Nós vamos ver o porquê, já que na cultura do tomateiro, o trips é um importante vetor de virose. Uma virose chamada vírus do vira-cabeça do tomateiro. Ou seja, o ponteiro da planta ela dobra, então chama vira-cabeça do tomateiro. Durante o crescimento vegetativo, ele é problema também, principalmente pela transmissão da virose. E no florescimento e desenvolvimento dos frutos. Então, não significa que, após a emergência, até
a maturação dos frutos, até durante a colheita, você vai ter problema com o trips. Então é importante durante todo o estágio de desenvolvimento da planta. Então nós temos aqui, indivíduos jovens, quer dizer, partindo de uma fase jovem para uma fase adulta, né? Aqui o indivíduo adulto com asa. Aqui uma fase jovem que está se transformando na fase adulta, as asas estão crescendo. Aqui uma colônia de trips, e eles fazem o que? Eles ficam geralmente próximo à nevura, se alimentando. Ele raspa o tecido, extravasa o líquido e ele suga. Então a gente chama de raspador sugador. Aqui o sintoma do vira-cabeça do tomateiro na folha. Olha lá. O ponteiro, as folhas de ponteiro começam a dobrar. Depois vão ficando com coloração bronzeada. Aqui um sintoma no fruto, sintoma da virose no fruto, ou seja, essas manchas concêntricas, né, manchas circulares aqui, no fruto, é uma coloração um pouco mais amarela, esbranquiçada em relação à cor verde do fruto, que ainda está verde. Então nós temos aqui adultos e ninfas raspam as folhas, sugando a seiva. Redução no crescimento das plantas, eles causam, claro, principalmente pela transmissão da virose. Redução na produtividade e na qualidade dos frutos. Nós vamos ver depois a condição que fica. Os danos indiretos, transmissão do vírus do vira-cabeça, que a gente já tinha comentado. Então, se você olhar aqui, você vai ver a situação no fruto. Aqui alguém mostrando significa que ele deixou essa planta. Essa planta foi uma importante fonte de inóculo do vírus para ser transmitido para as outras plantas. Olha a situação mais aproximada de um fruto. Uma situação mais drástica, de um estado grave da doença. Eu não posso deixar uma planta dessa na lavoura. Detectou já de início a ocorrência da virose na planta, arranca a planta e elimina. Enterra ou então tritura, transforma em composto. Alguma coisa assim. Mas elimina essa planta. Não é só arrancar ela e jogar fora. Se jogar fora, o vírus voa para outras plantas. Então não posso fazer isso. Lembrando bem, pessoal, que é interessante você não pulveriza primeiro, quando for eliminar uma planta, pulveriza primeiro para matar os indivíduos, tanto adulto quanto ninfa que estejam ali, e depois você arranca, porque significa que no transporte dessa planta, a não ser que você carregue um saco para enfiar ali dentro, os adultos podem ir voando para outras plantas a partir daquela planta contaminada. Então, o interessante seria pulverizar. Depois que esses indivíduos morressem, você pegava e colocava dentro de saco e transportava para eliminar essa planta. O monitoramento, batedura de ponteiros. Então você pega uma bacia, pode pegar uma bacia branca e bater esse ponteiro nessa bacia para você poder contar os indivíduos que estão ali. Bater um ponteiro por planta sobre um recipiente branco. Ou você pode utilizar armadilha de coloração azul. Então, essa armadilha aqui, Então, se você olhar, é uma armadilha, essa aqui comprada, mas você pode fazer uma plaquinha, pintar de amarelo e colocar a cola. A vantagem dessa armadilha é que ela é milimetrada. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado. Então, se você quiser calcular a quantidade de vírus que vai ter na área, dá, porque em 1 centímetro quadrado eu vou ter tantos indivíduos adultos. Na minha área eu posso ter quantos? Você pode estipular isso aí para adotar medidas de controle. Então, qual é o nível de controle? Cultivo de verão. Aqui está errado. Só um instantinho, pessoal. Um minuto. Voltando, pessoal, a gente está falando do nível de controle, né, do TRIPS. Então, a recomendação em termos de nível de controle é que, em média, para entrar com qualquer medida de controle, seja de 0,5 TRIPS por ponteiro.
tá? Em média 0,5 por ponteiro, ou aproximadamente 1 trips por ponteiro nos cultivos de verão e inverno, tá? Então a tolerância é um pouco maior. O crescimento populacional, geralmente, pessoal, ele é mais lento, pega principalmente período de inverno, que não vale para nossas condições aqui. Então, para nossas condições aqui, a gente deveria levar em consideração isso aqui, ó, 0,5 trips por ponteiro, tá? Para entrar com o controle. Haja visto o problemático, o principal problema, que é o vira-cabeça do tomateiro, que é o vírus. Isso tem presente em todas as lavouras, então a gente tem que se antecipar. Então aqui em média 0,5 trips por ponteiro, ou seja, praticamente a presença do trips na área já é suficiente para você entrar com a medida de controle. Observação até 60 dias após o transplante. Se contar que o tomate vai iniciar a colheita em torno de 70, 75 dias, praticamente durante toda a fase vegetativa você tem que estar fazendo controle. Porque aqui também, quando você entra na fase reprodutiva da planta, o período ou a fase de colheita, na verdade, fica difícil você entrar com medida de controle, já que você tem que estar adotando principalmente o uso de produtos sistêmicos, né? E aí é um problema de resíduo nos frutos. Então, controle. Qual o controle do trips? Adquirir mudas registradas de procedência confiável. Isso aqui é o primeiro passo. Você vai produzir as mudas, você controlando bem essa praga, você já tem garantia. Utilizar cultivares portadoras do gene de resistência ao vira-cabeça. Então, quando você for escolher a variedade, você escolhe pela aceitação do consumidor e também pela resistência às principais viroses. Eliminar plantas hospedeiras dos vetores das viroses. Então, o certo é quando você for fazer controle, você já passar inseticida nas plantas que estão nas proximidades, plantas daninhas, né? E outras plantas cultivadas, se você tiver. Retirar e eliminar as plantas infectadas por vírus, isso aqui é erradicação dessas plantas contaminadas. Evitar o plantio próximo de lavouras de batata, pimentão, berinjela, ervilha, cebola e alface. Então, para a gente, os problemas aqui são pimentão, berinjela e cebola. Tá? Alface, geralmente os controles são feitos e dificilmente você vai ter problema. Mas a gente tem, em determinadas épocas aqui, problema sério com o vira-cabeça da alface, transmitido pelo mesmo vetor e causado pelo mesmo vírus, né? Usar, quando necessário, inseticida com seletividade aos inimigos naturais. Quando for preciso, de preferência, utilizar produtos seletivos a inimigos naturais. Fazer rotação de produtos químicos conforme o modo de ação e o grupo químico. Nunca fazer rotação de produtos, mas sim de princípio ativo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter para não criar resistência do inseto aos inseticidas. Bem, pessoal, referente à primeira parte, é só isso. Em seguida, continuaremos com um vídeo sobre controle de pragas do tomate, mais especificamente pulgão. Obrigado e até mais.